Qual foi o pior encontro que você já teve? Ele iria me buscar na minha casa, mas em vez disso, ele veio e queria caminhar até o restaurante. O que por mim tudo bem, mas ele não queria que eu entrasse para trocar de sapato. Eu tive que subir e descer uma grande colina com os sapatos errados, o que era horrível. No caminho, ele me puxou para um campo, atrás de um sino de taco, para cantar uma música sobre o quanto ele me amava, no caminho para o nosso primeiro encontro. Em seguida, apenas andamos desajeitadamente o resto do caminho até o restaurante que havíamos combinado. Eu pedi apenas uma sopa para poder sair dali o mais rápido possível, e ele fez uma grande teoria sobre eu aparentemente ter um transtorno alimentar, e ele basicamente ser um cara legal comigo sobre isso. Eu fiquei lá sentada, tentando sorrir e acenando com a cabeça durante tudo isso. Pessoalmente, eu interromperia o encontro se um cara não me deixasse trocar de sapato. Odeio pessoas que me dizem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Bandeira vermelha. Se ele quer mudar os planos, mas não me deixa fazer ajustes razoáveis de acordo, então não temos mais planos. Isso é simplesmente ridículo. Levei bolo em um show do Smash Pumpkins em 1996. Era uma viagem de 90 milhas e ela tinha os ingressos. E como era de se esperar, os ingressos nem mesmo a garota apareceram. Fiquei na frente do local por cerca de 1 hora antes de finalmente sair. Meu carro não pegou e demorou mais de 1 hora até que alguém pudesse me ajudar a dar partida para que eu pudesse chegar em casa. Não tenho nenhuma lembrança da viagem de volta. Ela me disse no dia seguinte que ficou doente, mas sua irmã me disse que ela estava saindo com outro cara. Mano, que merda. E eu não posso nem dizer que você não perdeu nada, porque teria sido um show dos Smash Pumpkins. Mas ainda assim, foi um grande livramento. Sim, eu não era e ainda não sou fã, por isso eu não tinha os ingressos. Ela me chamou para um encontro com ela e comprou os ingressos para mostrar que ela estava falando sério. Eu só não sabia que na época ela era louca. Eu estava saindo com uma garota nos fins de semana por mais ou menos cerca de 1 mês. Nada muito sério, apenas saía, assistia filmes e coisas do tipo. Finalmente, decidimos ir a um clube à noite, e no caminho ela começou a me dizer que é severamente bipolar e espancou seu último namorado, o que um amigo dela veio me confirmar mais tarde. Mas ela não seria a mesma pessoa que eu estava vendo naquela noite, e ela já estava a semana toda sem tomar seus remédios. Ainda bem que ela foi honesta, não é mesmo? Apesar do quão intensa a noite ficou, as coisas poderiam ter sido muito piores. Bem, o que aconteceu no clube? Ela agiu como se eu fosse literalmente invisível, ficou com outro cara aleatório, brigou com uma garota aleatória que resultou em quase ser expulsa, e teve uma psicose absoluta em mim no final. A prima dela que estava lá me disse para sair de lá o mais rápido possível. Não houve outro encontro com ela depois disso, antes dos telefones celulares serem comuns. Ela estava a caminho do encontro quando foi atingida por um carro, e o motorista fugiu. Não foi nada muito grave, mas ela precisou de alguns pontos na perna. Felizmente, um bombeiro estava passando, ajudou a sair da estrada e fez os primeiros socorros. Então, ela estava super atrasada, mas ainda assim apareceu na minha casa. Eu a levei ao pronto-socorro, esperamos por cerca de 4 horas antes dela poder ir tomar os remédios. Esperei mais 3 horas. A recepcionista não podia me dizer legalmente o que estava acontecendo com o meu encontro. Eu não sou um parente, um contato de emergência ou qualquer coisa do tipo. Esperei mais algumas horas, desisti e fui para casa. Acontece que ela já havia deixado o hospital cerca de 1 hora depois que o médico a examinou. A enfermeira pensou que eu não estava mais lá e disse a ela que eu tinha ido embora. Então ela pegou um táxi para casa, tomou os analgésicos e adormeceu. Liguei para ela no dia seguinte para ter certeza que ela estava bem e descobrir o que aconteceu. Acabou, sem ressentimentos, mas ela já tinha um encontro com o bombeiro que estava lá quando ela foi atropelada. Bem, ok, então meu encontro foi basicamente passar a tarde toda em uma sala de pronto-socorro lotada até a meia-noite, o que é, como vocês já sabem, sempre divertido. Ela perguntou no último minuto se poderia convidar sua melhor amiga, já que estava nervosa por ver pessoalmente alguém que acabou de conhecer online. Eu disse ok, nos encontramos em um café. Percebo imediatamente que, francamente, ela era bem diferente do que suas fotos no site de namoro. A moça e sua melhor amiga começaram a relembrar seus dias de glória no ensino médio, onde se autoproclamavam garotas malvadas, nas suas palavras. Falavam sobre ir às festas na floresta, ficar bêbadas e atirar aleatoriamente. Falavam também sobre meninos no colégio que elas achavam fofos e etc. Essa garota tinha uns 22 anos, aparentemente. Esse diálogo entre ela e sua melhor amiga durou 1 hora inteira, enquanto eu começava a perceber que precisava abortar a missão. A gota d'água foi ela falando sobre como ela ficava chateada quando os caras
em seu rosto. Eu não fiz nada para levar a conversa nessa direção. Aliás, acabei arrumando uma desculpa para sair de lá. Quando cheguei em casa, vi uma mensagem dela perguntando como foi. Eu respondi que ela parecia legal, mas não daria certo entre nós e acabei a bloqueando por puro constrangimento. A conversa sexual muito franca em um primeiro encontro me fez perceber que você provavelmente estava lidando com alguém com sérios problemas. Saí em um encontro duplo para ir ao cinema com meu amigo, a namorada dele e a garota de quem eu gostava muito. Depois de um jantar incrivelmente estranho e um filme, eu a levei para casa. Ela me pediu o número do meu amigo. E o amigo já tinha namorada? Você se livrou de um problemão. De certa forma, com certeza. Mas na época, isso partiu meu coração. Ela levou sua filha de 15 anos com ela no primeiro encontro. Bem, ela não vai perder tempo com você se você não se dá bem com a filha dela. Provavelmente melhor se não fosse uma surpresa. Mas ela poderia ter tentado dizer isso antes do encontro. Cerca de 1 ano e 6 meses após a morte de minha esposa, tive meu primeiro encontro desde então. Ela perguntou por que meu último relacionamento terminou e eu disse: minha esposa morreu. Ela estava tipo: sinto muito. Quando? 18 meses atrás. Bem, você demorou bastante para superar. Imediatamente entrei no meu carro e voltei para casa, com uma rápida parada no estacionamento de um supermercado para chorar. Sinto muito. Em primeiro lugar, foi muito desrespeitoso e insensível da parte dela dizer essas coisas. Eu nunca fui casado e muito menos perdi algo significativo, mas posso dizer com segurança que é algo que você nunca pode realmente superar. Você aprende a seguir em frente sim, mas ela sempre fará parte de suas memórias e vida. Não sei se o que eu estou dizendo faz sentido, mas ela realmente era má e ignorante. Obrigado, isso é muito gentil da sua parte. Ela era incrivelmente insensível. Nunca vou superar isso porque ela era meu verdadeiro amor e mãe dos meus filhos. Mas o que você diz faz sim muito sentido. Parece o tipo de mulher que teria envenenado você com anticongelante em sua bebida uma semana depois que você fez um seguro de vida. A conheci em um café. Em 30 segundos de encontro, ela disse que tinha que ir e saiu correndo. Garota usava fotos super antigas em perfil de namoro. Saímos mesmo assim. Em um bar, ela começou a ficar com outro cara. Então, eu fui embora. Ela me perseguiu pela rua. Fomos para outro bar. Ela ficou bêbada demais para ficar em pé. A levei para casa, deixei ela na cama, fui para casa e nunca mais falei com ela. Infelizmente, tive mais de um encontro como esse. E isso foi antes de o namoro online ser algo. Paguei por uma degustação de cidra em um barzinho perto de onde moro. E ele me ignorou a maior parte da noite. Disse ao barman várias vezes que ele poderia fazer uma cidra melhor com suco de maçã e fermento de marca própria. E então começou a incomodar um velho casal ao nosso lado, fazendo piadas de jihad em voz alta e falando sobre peitos de uma stripper que ele viu em algum torneio de paintball que ele frequentou. É seguro dizer que não tivemos um segundo encontro. O cara veio ao encontro, não parecia nada com a foto dele e tentou tirar meu sapato no final porque eu tenho pés bonitos. A manobra da Cinderela reversa. Foi tipo, ele pediu seu sapato ou literalmente tentou roubar seu sapato. Nenhum deles é realmente melhor do que o outro, eu acho. Não sei porquê, mas acabei de rir pensando em um cara esticando o braço até a sua acompanhante e, no meio da frase, derrubando-a, arrancando o sapato dela e saindo correndo. Quero contar sobre 2. Teve um que passou 2 horas falando sobre cenouras. E não, ele não era um fazendeiro ou um coelho. O outro me perguntou como eu estava encontrando sentido na vida sem ter filhos, que deve ser tão deprimente viver insatisfeita, porque é tudo o que as mulheres desejam. Ele disse que se desse certo, ele os daria para mim e realizaria meu maior desejo. Ele estava muito orgulhoso de si mesmo por isso. Sim, eu paguei pela minha comida e saí pela porta dos fundos. Anos atrás, estava no Plenty of Fish, aplicativo de relacionamentos. Conversando durante aquela noite, ela parecia ansiosa e pediu para irmos a um café no dia seguinte. Nos encontramos, nos sentamos com o café e começamos a conversar. De repente, eu tenho um estalo na minha mente. Eu conheci essa garota antes. Então, eu lembro que nos conhecemos em uma festa há cerca de 1 ano antes. A última vez que a vi, ela estava dando uns amassos com meu amigo Adam, o que, para ser honesto, não foi realmente um obstáculo para mim. Na mesma festa, acabei conversando com uma amiga dela. Eu não estava interessado, mas meio que ficamos juntos por um tempo. Ela parecia bem legal, mas nada rolou. De qualquer forma, quando eu digo isso, ela começa a surtar no meio da cafeteria. Muitos, oh meu Deus, ela fez uma cena e tanto. Então começou a fazer um discurso zangada comigo por não ficar com sua amiga ou dar a ela meu número, porque ela realmente gostava de mim. Me chamou de idiota e depois saiu furiosa do café. Cerca de 20 ou mais pessoas, todas meio que olhando para mim, imaginando o que eu tinha acabado de dizer
ou feito. Momento no mínimo estranho, por assim dizer. Terminei meu café rapidamente e saí. Nós nos encontramos algumas vezes depois disso. Estávamos na mesma peça musical e tínhamos amigos em comum. Ela nunca disse mais uma palavra para mim, mas olhava para mim sempre que nos cruzamos, como se eu tivesse cometido algum grande erro contra ela. A certa altura, acabei conversando com a amiga dela e pedi desculpas se a aborreci. A amiga. Ela riu, basicamente disse: olha, ela é minha amiga e eu a amo, mas é maluca. Você se livrou de um problemão aí. E você e eu estamos bem, não se preocupe com isso.